de que ali na cruz do centro estava o Criador do universo. Ali na cruz do centro estava o Senhor soberano, diante de quem um dia todo joelho se dobrará. O certo é que quando a gente olha para a imagem das cruzes, e olhar para a cruz do centro, ele está na cruz do centro, porque os homens julgaram ele como o maior criminoso. Mas ele está na cruz do centro, acima de tudo, porque aquela cruz do centro divide a história. Porque a cruz do centro divide os homens. Os homens que estavam à direita e à esquerda. A cruz do centro divide os homens. A cruz do centro divide a história. Quando a gente olha para o relato bíblico, para o relato do Evangelho, um dos ladrões, um dos malfeitores se perdeu. O outro foi salvo. Um se arrependeu. O outro endureceu o coração. O outro permaneceu como sempre esteve. Ele perdeu a sua última oportunidade. Embora estivesse perto de Cristo, não reconheceu a Jesus como Salvador. O outro tinha o mesmo estilo de vida, recebeu a mesma sentença, estava exposto às mesmas circunstâncias. Os dois estavam em igualdade de proximidade, de circunstâncias, de sentença, da natureza dos seus próprios corações. Um destes ladrões se perdeu, o outro foi salvo. Ele se arrependeu e se converteu a Jesus. Vejamos o que aconteceu. Em primeiro lugar, Lucas 23:40 diz que ele temeu a Deus. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Este ladrão que viveu a vida toda sem temor, esse ladrão que viveu a vida toda sem rédeas, esse ladrão que viveu a vida toda fazendo o que a sua natureza mais desejava, sem temor, sem reverência, sem honra, sem cumprir a lei de Deus ou a lei dos homens, sem amar o próximo, agora, no fim da vida, ele teme a Deus. Esse ladrão foi salvo no último instante, ele se arrependeu, e veja alguns sinais de algo que está acontecendo no coração dele. Em primeiro lugar, ele temeu a Deus. Ei, você precisa temer a Deus. Segundo lugar, veja que à beira da morte, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconhece que está na cruz por causa dos seus erros. Ele reconhece que está na cruz por causa dos seus crimes. Ele reconhece que está na cruz por causa dos seus pecados. Ei, o salário do pecado é a morte. Este malfeitor, ele reconheceu o seu pecado. Ele sabe e confessa que está recebendo a justa e merecida punição de seus erros, de suas falhas, dos pecados cometidos. Então preste atenção, ninguém pode ser salvo a menos que reconheça que é pecador. Ele reconheceu o seu pecado. Então você que está em casa ou você que está aqui no templo nesta noite, reconheça hoje o seu pecado. Ele temeu a Deus. Ele reconheceu o seu pecado, mas em terceiro lugar, ao mesmo tempo em que ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que Jesus é santo. O versículo continua dizendo: mas este nenhum mal fez. Jesus, o homem perfeito, ele não tinha pecado.
mas ele se fez pecado. Ele foi feito pecado. Ele não tinha pecado pessoal, pecado cometido por ele, mas sobre o nosso Senhor foi lançado os nossos pecados. Isaías capítulo 53 diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele está ali na cruz, porque ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, ou que poderia trazer paz sobre aquele que estava ao seu lado, estava agora sobre ele, e por suas pisaduras é que aquele ladrão poderia ser curado. Então ele reconhece que Jesus é santo. Aquele ladrão da cruz reconheceu a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus. Ele reconheceu Jesus como o perfeito, o santo e o puro. Em quarto lugar, ele não apenas reconheceu Jesus como santo, nós podemos afirmar também que ele reconheceu Jesus como o Salvador e o Rei. Salvador, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui ele reconhece que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei. Ele chama Jesus de Salvador. Ele compreende que está diante dele não um homem qualquer, não um espírito iluminado, não o anjo Gabriel encarnado, que está diante dele não um espírito que avançou. Está ali o Filho de Deus, está ali o Salvador, está ali o Redentor. Os seus olhos daquele ladrão então são abertos, o seu coração é tocado e ele reconhece que está diante daquele que pode lhe perdoar, daquele que pode lhe salvar, daquele que pode dar a vitória sobre o mal. Ele reconhece que Jesus é o Salvador. Jesus é o único Salvador. Jesus, ele é a porta. Jesus é o caminho. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Só Ele pode tomar você pela mão e conduzir você para o reino celestial. Quinto lugar, nós podemos aprender no versículo 42. Nesse mesmo versículo, o ladrão não reconhece apenas que ele é o Salvador e o Rei, mas ele faz um clamor. Ele clamou a Jesus na última hora. Ele clamou a Jesus no último momento. Sabe o que é que isso aqui me ensina? Que não basta saber que Jesus salva. Você precisa voltar-se para Ele. Não basta saber que Jesus é a porta, você precisa entrar por ela. Não basta saber que Jesus é o caminho, você precisa caminhar por Ele. Não basta saber que o nome dEle salva, você precisa invocar este nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele clamou a Jesus, lembra-te de mim. Como se dissesse, tenha misericórdia de mim. Ele clamou, ele suplicou, ele apelou, ele teve o temor a Deus. Esse temor gerou nele consciência dos seus pecados. A consciência dos seus pecados fez com que ele pudesse contemplar a santidade, a pureza e a beleza daquele que está ao seu lado, porque aquele que está ao seu lado não é um seu igual. Ele é diferente, ele é santo, ele é puro. E ao reconhecer que aquele é puro, ele reconhece também que ele, somente ele poderia salvá-lo, somente ele poderia resgatá-lo. E ao saber que Jesus é o Salvador, ao reconhecer que ele é o Salvador, então ele clama, então ele pede, então ele suplica, lembra-te de mim, eu estou na última hora, eu estou à beira da morte, tenha misericórdia, salva-me. E Jesus o salvou. Jesus garantiu a vida eterna àquele homem. E que vida eterna e que salvação é esta, oferecida por Jesus? Em primeiro lugar, a salvação que Jesus oferece, ela é certa. Jesus respondeu, em verdade. Jesus inicia a resposta
ao clamor e à súplica daquele homem, dizendo: em verdade te digo. Sabe o que é que isso me mostra? Que a salvação que Jesus oferece, ela é segura. Que a salvação que Jesus oferece, ela é garantida. Que a salvação que Jesus oferece, ela é certa. Ele não engana, ele não mente. Ela é segura. Segundo lugar, a salvação que Jesus oferece, ela é imediata. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não amanhã, não num momento indefinido depois da morte. Não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe um lugar ou uma condição em que a pessoa estará se aperfeiçoando até um dia alcançar uma salvação. Não existe reencarnação, nem existe purgatório em que os pecados nossos serão purgados, em um lugar de espera, até que você possa ser salvo. A salvação que Jesus oferece, ela é certa, em verdade, mas essa salvação que Jesus oferece, ela é imediata, hoje, não amanhã, não em um futuro incerto, agora mesmo, se você clamar, agora mesmo, se você confiar, Jesus pode salvar a sua vida e dar-lhe a vida eterna, que é certa e segura, hoje, agora mesmo. A salvação que Jesus oferece é certa, a salvação que Jesus oferece é imediata, mas entenda que a salvação que Jesus oferece, ela é gratuita. A gente entende que a salvação oferecida pelo Senhor não é pelo mérito humano. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, pela graça. Graça é um favor imerecido. O que aquele ladrão merecia? Nada, a não ser a morte, a condenação, o inferno. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. O versículo 8 continua dizendo: não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é por aquilo que Deus fez por nós lá na cruz. E o que é que Deus fez por nós lá na cruz? Tomou sobre si os nossos pecados, morreu a minha e a sua morte, morreu o que o meu e o seu pecado merecia como sentença. Ao tomar sobre si o meu e o seu pecado, a sentença foi derramada sobre ele. Ele morreu, ele desceu ao inferno, ele sofreu angústias do inferno. A intensidade da condenação eterna foi derramada sobre Jesus ali na cruz, quando o Pai o abandonou. E ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Ali Jesus sofreu tudo o que eu e você merecíamos sofrer por toda a eternidade no inferno. Mas ele já sofreu para que aquele que agora deposita a fé nele seja pela graça, sem fazer nada, salvo. Porque a salvação oferecida por Jesus, ela é gratuita. Mas em último lugar, a salvação oferecida pelo nosso Senhor é comunhão com Ele na eternidade. Veja que a salvação é estar com o Salvador. Vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus. Vida eterna é relacionamento, vida eterna é comunhão, é relacionamento com o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Isto é vida eterna, e esta vida eterna oferecida por Jesus é comunhão com Ele, agora e na eternidade. Essa vida eterna começa agora, ela é imediata. É comunhão com Ele hoje, é andar com Jesus hoje, é seguir Jesus hoje, é viver com Jesus hoje. Mesmo que você tenha apenas uma hora de vida, é uma hora de vida com Jesus e toda a eternidade com Ele. Um dia é um dia de vida com Jesus e toda a eternidade com Ele. Você tem um mês, é um mês com Jesus e toda a eternidade com Ele. Você tem um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, são 30 anos aqui e toda a eternidade com Ele. Salvação é estar com Ele. O Salvador tem um paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Salvador tem um lar, o Salvador tem uma cidade santa. Ele nos levará para o seu reino de luz. Estaremos lá para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com aquele que é a fonte da felicidade, estaremos para sempre com Ele.
Aleluia.